E sem demônios, a palavra se encontra lá em Lucas, capítulo 6, versículo de número 6. Lucas, capítulo 6, versículo 6. Amém. Lucas, capítulo 6, versículo 6. Uma palavra muito conhecida, eu creio que Deus já está falando desde o início. Glória a Deus. Está recebendo, já recebeu. Então vamos adorar o Senhor. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer bem assim, ó, um homem da mão ressequida. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observando, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem de mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então Jesus a ele: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando-os todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Podem se assentar glorificando o nome do Senhor. Essa palavra é muito interessante, porque o Senhor me deu ela de manhã ontem, e eu estava estudando ela de manhã. E o interessante, a primeira coisa que eu quero demonstrar aqui, é que Jesus curou no sábado. Eu vim estudar um pouquinho sobre o sábado. No sábado ele não podia curar, ele não podia fazer obras, sinais, não podia ter trabalho, porque Deus mesmo descreveu: o sábado é dia de descanso. 6 dias trabalhais e no 7º vai descansar. Então os judeus, eles tinham muito esse negócio com a lei. Então eles não podiam desobedecer a lei. Não podia colher, o servo não podia trabalhar, ninguém podia fazer nada, somente descansar e buscar ao Senhor em oração. Só que interessante que aquele homem estava passando por um problema grande, e Jesus vai trazer e vai falar: é lícito curar no sábado? É lícito trabalhar no sábado? E a resposta deles automaticamente seria não. Mas o Senhor vai falar para eles: se as ovelhas de vocês estivessem passando dificuldade, se elas fossem jogadas numa cova, vocês ajudariam, vocês se levantariam e iam pegar ela. Então Jesus está falando: então muito mais é lícito curar um homem e do que pegar uma ovelha. Então é lícito curar no sábado. O que Jesus estava demonstrando ali é uma palavra muito interessante, porque eles estavam falando, pastora, que o decreto dos homens é: não pode curar no sábado, não pode trabalhar no sábado. Mas Jesus está falando: ei, eu é quem dou a última palavra. Se eu quiser curar no sábado, eu curo. Se eu quiser curar na segunda, eu curo. Se eu quiser trabalho, porque hoje em dia a gente está muito preso com o rótulo. Às vezes a pessoa fala: não, mas hoje é só culto de palavra, não pode dar a palavra, não pode ter cura, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Mas o Senhor está falando: ei, a palavra é minha, a igreja é minha, é eu quem faço, é eu quem opero, é eu quem trabalho. A sinagoga, o Senhor está falando: ei, é eu quem estou ensinando, eu sou o Senhor do sábado, e se eu quiser curar, eu vou curar. Aleluia. O interessante é que as pessoas começam a rotular o que Jesus pode fazer e o que ele não pode fazer. Mas o Senhor está falando: eu faço o que eu quero, a hora que eu quero e o momento que eu quero. Só que o interessante é que aqueles homens ficaram furiosos com aquele momento. Só que, como eu falei, sábado é dia de descanso, é dia de descansar. Por que Deus criou o sábado? 6 dias, naquele tempo, os homens trabalhavam demais. E o corpo começava a ficar fadigado, porque eles trabalhavam com hortas, trabalhavam com agricultura, e aquilo deixava você fadigado. Então o 7º dia era um dia de renovação, era um dia de restauração para o corpo e para a alma. E quando eles estão fazendo naquele sábado, o Senhor estava falando: filho, tem gente que está precisando de restauração, tem gente precisando de renovo, tem gente precisando de descansar a alma, porque está atormentando. E o Senhor falou: tem gente como o profeta Elias. Que isso? O profeta Elias, ele orou e descia fogo do céu, levantou uma mulher e falou: eu vou matar você, eu estou fazendo um juramento e você vai morrer. E Elias, ele com medo, ele começa a fugir. A palavra do Senhor vai falar em 1 Reis, capítulo 19,
que Elias vai deixar o seu criado, o seu servo, ele vai deixar em Beceba e vai continuar prosseguindo no caminho do deserto sozinho. Louvado seja. E o Senhor estava falando, quantas vezes você entra no deserto sozinho? Quantas vezes é só você e Deus? Quantas vezes aquele teu amigo às vezes não te acompanha no caminho? Quantas vezes aquele que falou que estava contigo já não está mais no caminho com você? Aí às vezes você está no deserto caminhando e você começa a se perguntar, o que eu vou fazer? Como que eu vou operar? Senhor, a mulher está atrás de mim, ela quer me matar, o que eu vou fazer agora? O Senhor fala que Elias, ele continuou caminhando sozinho. E eu perguntei, Elias, um profeta que fez fogo descer do céu, estava desorientado. Elias estava sem direção. Elias estava sem rumo. Porque ele ficou atormentado. Ei, até Elias ele ficou angustiado e aflito pelos teus pensamentos. Quem somos nós para não ficar aflito? Às vezes tem um pensamento que fica nos incomodando. Tem algo no nosso coração que fica remoendo. Tem uma angústia, uma dor, uma agonia que fica tirando a nossa paz, o nosso livre, a nossa esperança. Tem algo que fica nos atormentando. Como que eu vou fazer, como a pastora falou aqui, o que eu vou fazer para pagar o aluguel? O que eu vou fazer para quitar a dívida? O que eu vou fazer com meus filhos, minhas netas? O que eu vou fazer? Às vezes a gente tem uma causa impossível. Às vezes a gente tem algo que precisa da ajuda de Deus. E só que a gente é ser humano, a nossa estrutura é fraca e a gente começa a perder a paz. É verdade. E Elias, por perder a paz, ele começa a andar vagueando pelo deserto, até ele não aguentar mais. Elias andou até ele não aguentar mais, ele chegou no pé de zimbro e ele se sentou. É Deus. Elias se sentou no pé de zimbro e ele começou a sentir vontade de morrer. A palavra vontade, ele estava igual o Jó. Jó estava passando por uma agonia tão grande, um sofrimento tão grande, que a palavra fala que o desejo de Jó era a morte. Jó colocou a esperança na morte. O que é isso? Eu sei que a gente pode passar por muitos problemas, mas desejar a morte é algo que a gente não passa. Porque Elias, a palavra do Senhor vai falar que Elias fugiu dela para preservar a vida. É Deus. Ele não queria morrer. Só que aquilo que ele estava passando era tão aflito, era tão atormentante, que ele desejou morrer. Às vezes você está com um pensamento dentro da sua mente que você não sabe mais como que você vai fazer. Às vezes você não sabe mais como você vai resolver. Às vezes você tem orado, tem clamado a Deus, mas Deus ainda não atendeu a sua oração. Às vezes Deus ainda não atendeu o seu clamor. E você começa a se desesperar, começa a se afligir. E você começa a estar como Elias, está sentando. A palavra do Senhor vai falar no Salmo 137, que a gente pendurou nossas armas nos salgueiros e se sentamos à beira da praia e começamos a chorar. Tem gente pendurando o instrumento, tem gente parando de fazer a obra, tem gente voltando, tem gente largando mão do eirado, tem gente desistindo, tem gente largando a rede, e tem gente sentando. Ei, sentar significa parar, sentar significa desistir. Ei, eu sei que às vezes pode ser difícil, às vezes você não pode estar mais aguentando remar, às vezes as ondas estão ao contrário, o barco está balançando, a mente está mandando você parar, você desistir, e tem gente largando a rede. Tem gente voltando para trás, tem gente desistindo, e o Senhor está falando assim: ei, levanta, come e bebe, porque o caminho é muito longo. Aleluia. A palavra do Senhor vai falar que Elias, ele levanta, ele vai comer e vai beber, e ele vai voltar a deitar novamente. Aí a palavra do Senhor vai falar que o anjo ele vem mais uma vez e fala: Elias, levanta, come e bebe, porque o caminho é muito longo. A palavra aqui em latim significa: porque a jornada é maior que a sua força. E o Senhor está falando: filho, eu sei que o caminho que a gente percorre muitas vezes vai exigir mais do que a gente tem. A gente está num caminho que às vezes a gente vai sentir vontade de parar, vai sentir vontade de desistir, vai querer voltar atrás, vai querer largar a rede. Mas o Senhor está falando: o caminho é dificultoso, o caminho é difícil, o caminho é duro, mas eu estou providenciando alimento para você chegar até o final. Elias, o caminho é maior do que você pode suportar. Você não tem força para ir além, você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir chegar no final, mas eu estou enviando o alimento para te ajudar a chegar no final. Elias, levanta, come e bebe, porque eu estou providenciando aquilo que você precisa. Ei, eu não sei como você adentrou aqui dentro hoje,
mais, porque a oração de Elias foi: basta, Senhor, mata, tira a minha vida. A palavra do Senhor vai falar basta, significa: Senhor, eu não quero mais, Senhor, é até aqui, eu não vou mais conseguir prosseguir, eu não vou mais conseguir avançar, Senhor, eu não quero mais, para, faz cessar. Mas o Senhor está falando: realmente basta, Elias, mas não é para parar, não é para desistir. Sabe por quê? Porque o que te basta é a minha graça. O Senhor vai falar para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça, ela te basta. Elias, ele pediu um basta, só que o Senhor está falando: o que basta para você é a minha graça. O que basta para você é apenas a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí começa a entender: quanto mais você se achar forte, mais fraco você vai ser. Quanto mais forte você se achar, menos Deus vai operar através de você. Mas quanto mais fraco você se sentir, quanto mais você bater no peito e falar: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não aguento, Senhor, eu não vou conseguir, mais o Senhor vai se levantar na tua vida. Porque Ele está falando que não consegue. Porque quando você não consegue, Deus, Ele entra para te ajudar. Aonde a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Aonde o teu pé não pisa, o pé de Deus pisa. O Senhor está falando: aonde você não consegue ir, eu te levo. Aleluia. Elias não conseguia caminhar mais, porque ele estava fraco e cansado. Ei, o Senhor está falando aqui para a gente hoje, a palavra é perseverança. A pastora estava falando, o Senhor está falando: os meus filhos têm que ser perseverantes. Tem muita gente parando, tem muita gente retrocedendo, mas o Senhor hoje está dando alimento para renovar as tuas forças. O Senhor hoje está providenciando o pão, a água, porque o Senhor vai falar que, tendo comido e bebido, Ele continuou caminhando por 40 dias e 40 noites, só com o pão e com a água que Deus deu. Eu venho falar para você que o alimento que Deus vai te dar vai ser o suficiente para você prosseguir. Aquilo que Deus vai providenciar na tua vida vai ser o suficiente para você chegar do outro lado. O Senhor está falando: descansa teu coração, aquieta a tua alma, porque aquilo que eu vou providenciar vai sustentar você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai falar em Números, capítulo 11, versículo 15, que Moisés ele estava falando para o Senhor que o carro dele é pesado demais para ele. E o Senhor, Moisés começou a falar com ele: por que você está fazendo isso comigo, Senhor? O Senhor me deu um cargo além do que eu posso suportar. Porventura eu gerei esse povo? Porventura eu sou uma ama que carrega esse povo no mão? Porque o Senhor botou nas minhas mãos e está deixando que eu leve até a terra prometida. Moisés estava falando com Deus: Deus, eu não gerei, o povo não é meu, não fui eu quem fiz, mas você colocou nas minhas mãos e está fazendo que eu faça sozinho. Moisés se sentiu sozinho na obra. Moisés pensou que ele estava carregando o povo sozinho. E o Senhor vai, a palavra vai falar no versículo 16: e Deus designou sacerdotes para auxiliar Moisés. Glória a Deus, aleluia. Ei, o Senhor está falando aqui que Ele vai enviar o auxílio para a tua vida. Amém. Às vezes você falou: Senhor, eu não consigo mais, Senhor, eu não aguento mais, mas o Senhor está falando: eu estou providenciando o socorro, eu estou providenciando o auxílio, eu estou enviando o escape, porque Moisés não aguentava mais. Moisés vai falar para o Senhor, vai falar: Senhor, eu estou no meu limite, eu não consigo levar esse povo sozinho, eu não consigo caminhar sozinho. E o Senhor vira para Moisés e vai falar: quem disse que você está sozinho? Ei, às vezes você se acha sozinho no deserto, mas o Senhor está falando: você está caminhando e eu estou segurando na tua mão. Você está andando e eu estou sustentando você para não cair. Você está andando e eu estou segurando na tua mão. Você está caminhando e eu estou segurando você, porque a palavra do Senhor vai dizer que o povo ia caminhando do Egito ao caminho de Canaã, e durante o dia tinha nuvem e durante a noite tinha coluna de fogo. Eu te protejo do calor de dia e da escuridão da noite. O Senhor está falando para você: está com fome, eu providencio maná. Ei, está com sede, eu faço da rocha sair água. Está obstruído, eu abro o mar. Ei, tem serpente que está tentando te matar, eu trago cura. O Senhor está falando para você: o que você precisa, eu vou providenciar. Louvado seja Deus Santo. O Senhor estava falando para Moisés: Moisés, eu sou o que eu sou. O que essa palavra está querendo dizer? Ela simplesmente: Moisés, só guia o povo. Por quê? Porque quem vai abrir o caminho sou eu. Moisés, só guia o povo, porque quem vai providenciar alimento sou eu. Moisés, só leva o povo, porque quem vai abrir o mar sou eu. Moisés, fica tranquilo, você só vai dirigir o povo, porque
Quem abre caminho sou eu. Quem vai na frente sou eu. Quem protege você sou eu. Quem guarda você sou eu. Quem mata o inimigo sou eu. Ei, o Senhor está falando, deixa preocupa o teu coração. Aquieta a tua alma. Porque o Senhor é quem opera na tua vida. O Senhor vai falar, Êxodo 14:14. Pelejarei por vós e vós vos calareis. Ei, porque você aflige a tua alma e porque está abatida a minha alma. Ei, descansa em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia. O Senhor manda falar para alguém aqui que às vezes estava sendo atormentado por pensamento. Alguém que está falando, Senhor, eu não estou mais aguentando, Senhor, eu não quero mais. Porque quem não pensou em parar? Quem não pensou em voltar atrás? Mas o Senhor está falando para você, ei, a mesma força que você vai voltar é o que você precisa para prosseguir. A mesma força que você quer olhar para trás é a mesma força que você tem que precisar para você ir para frente. O Senhor está falando para você, está cansado? Fica tranquilo, porque a palavra do Senhor vai falar que até os jovens se cansam e os moços tropeçam. Ei, mas os que esperam no Senhor renovarão. Glória a Deus, aleluia! Com as águias, correrão e não se fatigarão, andarão e não se cansarão. Bendito seja, O glória Senhor a está falando Deus. para você, não temas porque eu sou contigo. Não te atemorizes porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te sustento com a minha destra fiel. Eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. O Senhor está falando para alguém aqui que está pensando em sentar, que às vezes deixou o sonho, que pendurou a harpa, mas aquele salmista que penduraram a harpa, eles estão falando no Salmo 137, que estavam chorando e se lamentando, mas guarda essa palavra, Salmo 126, versículo 2, mas estávamos com os que sonham, porque o Senhor nos trouxe a Sião, Glória a Deus. encheu a nossa boca de riso e os nossos lábios de cântico. O Senhor está falando aí, eu vou realizar o sonho que você achou que era impossível, eu vou cumprir a promessa que você achou que não tinha mais jeito. O Senhor está falando para você, eu vou devolver o riso. Jó capítulo 1, Glória a versículo Deus. 21. E Ele vai fazer a gente rir de novo. Nome de Ele vai Jesus. devolver a alegria. Ele vai devolver o júbilo. Salmo 118. Na tenda dos justos haverá voz de júbilo e não gritos de desespero. Ei, às vezes alguém está passando pela tua casa, pode ter ouvido até o choro, pode ter ouvido o tormento, pode ter visto as tuas lágrimas rolarem, mas agora quando passarem na tua casa, vai ter grito de alegria, vai ter grito de gozo, vai ter grito de esperança, vai ter fé novamente, porque o Senhor vai restaurar. Aleluia. O Senhor vai devolver aquilo que se perdeu. O Senhor vai devolver tudo aquilo que você achou que não tinha mais jeito. Jezabel, ela vai se levantar e ela vai fazer um juramento. E ela falou, eu vou matar você. E Elias, ele vai chegar até o pé de Ziba e vai falar assim, ó, o homem tem que morrer uma hora, que minha hora seja agora. Deus, ele vai surpreender duas pessoas. Jezabel falou que vai matar, e Elias falou que um dia ele vai morrer. E o Senhor, ele resgata Elias numa carruagem de fogo. E até hoje, Elias não está morto. Até hoje, Elias não está morto. Ei, alguém decretou na tua vida que vai te matar. Alguém decretou, falou, não vai passar de hoje. Eu vou fazer terminar a obra. Eu vou fazer cessar. Mas o Senhor está falando, Jezabel morreu. Elias está vivo. Jezabel morreu. Elias continua vivo. Ei, alguém está falando que quando Jesus era nascido, quando ele estava na barriga ainda, Herodes falou, vai matar toda a criança, e Jesus tinha que fugir. A palavra do Senhor vai falar, pode voltar, porque todos aqueles que tentavam matar o menino, Glória! Moisés estava querendo matar Moisés quando ele era pequeno, mas a palavra do Senhor vai falar que Moisés cresceu, e todos aqueles que queriam matar Moisés haviam morrido. Ei, eu quero falar pra você, alguém pode ter assinado algo na tua vida e falado que não tem mais jeito, que vai terminar com a tua história, pode ter feito obras de macumbaria, bruxaria, feitiçaria, mas o Senhor está falando aí, a última palavra continua vindo de mim, e se eu falei que tem vida, tem vida. Se eu falei que vai viver, vai viver. Não importa o que o homem está decretando na tua vida. Glória a Deus, aleluia. A última palavra sempre vai vir de Deus. Deus, glória a Deus. O Senhor está falando para a gente hoje. Deus surpreende. Que às vezes Glória a você Deus. pensou em parar, pensou em desistir, está pensando em largar a rede. Ei, se Pedro larga a rede e volta para casa, ele não faz uma pesca maravilhosa. Se Pedro ele larga a rede, a palavra do Senhor vai falar que ele estava lavando, ele não largou a rede, ele só lavou a rede. Se você largar a rede, você não vai pescar. O Senhor está mandando eu te dizer,
O que é aquilo que você precisa, Elias? Qual é a tua necessidade aqui hoje? É pão? Eu vou prover. Amém. É força? Eu vou providenciar. Eu creio. Ô Elias, quem está te perseguindo, Elias? Eu vou curar, eu vou salvar, eu vou restaurar. O Senhor está falando aqui hoje, eu continuo sendo Deus. Eu continuo operando, eu continuo fazendo o impossível. O Senhor está falando para vocês hoje, descansa o teu coração, aquieta a tua alma. Porque Lucas 1,37, para Deus não haverá impossíveis em todas as tuas promessas. Para Deus não há impossível. Elias, ele descansou um pouquinho e voltou a dormir mais um pouquinho. A palavra para você hoje está precisando descansar? Descansa, mas não retrocede, não volta, não larga a rede, porque Deus ele vai te ajudar. Aleluia. Em nenhum momento ele falou que ia deixar você sozinho. A palavra do Senhor vai falar em Isaías que ele pega a tua mão e te diz: eu vou te ajudar. A palavra do Senhor fala que se passares pelas águas, eu estarei contigo. Deus de poder. Se passares pelos rios, não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimarás. A palavra do Senhor vai falar que quando Daniel vai entrar numa cova cheia de leões, Daniel vai sair da boca dele e vai falar: e Deus enviou o seu anjo e calou a boca dos leões. Ei, Deus ele cumpre na tua vida o Salmo 91. E ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. O Senhor está falando para você: quem entrar no Egito, eu vou entrar contigo. Ei, está fadigado, eu vou renovar as tuas forças. Então a palavra que eu quero deixar para a igreja hoje é: Deus ele está levantando Elias aqui hoje. Deus ele está fazendo você restaurar as suas forças. Deus ele está dando pão, ele está dando água. Ele está falando: continua, porque o caminho ainda é longo. Pastora, continua, porque o caminho ainda é longo. Glória. Ei, continua, porque o caminho ainda é longo.